Olá, meus caros. Sejam bem-vindos ao canal Relaxing Channel 45. Hoje falaremos sobre mentalidade rica e mentalidade pobre. Curioso? Assista o vídeo e descubra. A diferença entre mentalidade rica e mentalidade pobre não está apenas nas posses ou na quantidade de dinheiro que alguém tem, mas sim na maneira como uma pessoa pensa, age e encara a vida. A mentalidade rica está enraizada em uma visão de abundância, enquanto a mentalidade pobre se fixa na escassez. Imagine por um momento duas pessoas diante da mesma oportunidade. Uma delas vê um universo de possibilidades, de crescimento e aprendizado, e a outra enxerga apenas os riscos, o medo do fracasso e as limitações. Esse contraste não é uma simples questão de otimismo versus pessimismo. É uma maneira profundamente enraizada de perceber o mundo. A mentalidade rica acredita que o sucesso não é um jogo de soma zero, onde para uma pessoa ganhar, outra tem que perder. Para quem pensa assim, há espaço para todos prosperarem. A pessoa com essa visão enxerga o mundo como uma fonte inesgotável de oportunidades e é capaz de criar valor em quase qualquer situação. Ela busca constantemente melhorar a si mesma, adquirir novas habilidades e não tem medo de investir em seu próprio desenvolvimento. Além disso, ela entende o poder do networking e da colaboração. Ao invés de ver os outros como concorrentes, vê aliados potenciais, parceiros, em uma jornada de crescimento mútuo. Por outro lado, a mentalidade pobre é muitas vezes dominada pelo medo. O medo de perder, o medo de arriscar e o medo de não ter o suficiente. Quem pensa dessa forma enxerga o mundo como limitado, onde se alguém tem mais, isso automaticamente significa que há menos disponível para os outros. Esse tipo de pensamento cria um ciclo de autopreservação e aversão ao risco, o que pode impedir o indivíduo de aproveitar as oportunidades que surgem. A mentalidade pobre tende a focar mais nos problemas do que nas soluções, e isso pode levar a uma vida de estagnação e frustração. Mas o que causa essa diferença de mentalidades? Em muitos casos, é uma questão de como fomos condicionados a pensar ao longo da vida. Pessoas com mentalidade rica geralmente foram expostas a conceitos de empreendedorismo, inovação e pensamento positivo desde cedo. Elas foram encorajadas a ver o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, não como um sinal de derrota. Elas sabem que sucesso é resultado de esforço contínuo, perseverança e uma crença inabalável de que, com o tempo, as coisas vão se alinhar a favor de quem age de forma inteligente e dedicada. A mentalidade pobre, por sua vez, muitas vezes nasce de uma combinação de experiências pessoais, traumas e influências culturais ou familiares. Se alguém cresceu ouvindo constantemente que dinheiro não cresce em árvores ou que ricos são gananciosos, é natural que desenvolva um sentimento de desconfiança em relação à riqueza. Essas crenças limitantes acabam moldando a forma como essa pessoa interage com o dinheiro e as oportunidades. Em vez de ver o dinheiro como uma ferramenta para criar mais liberdade e possibilidades, ela pode vê-lo como uma fonte de estresse e algo a ser acumulado apenas para garantir segurança. Outro fator crucial é a relação que essas duas mentalidades têm com o risco. Pessoas com mentalidade rica estão dispostas a correr riscos calculados. Elas entendem que não existe recompensa sem risco, e embora possam falhar em algumas tentativas, cada fracasso é uma chance de aprender e crescer. Elas sabem que o caminho para o sucesso raramente é linear e que os obstáculos são parte da jornada. Já a mentalidade pobre muitas vezes evita qualquer tipo de risco, preferindo a segurança de não tentar a possibilidade de falhar. Esse medo de errar pode paralisar o indivíduo, impedindo-o de avançar em sua vida pessoal e profissional. Uma das maiores distinções entre as duas mentalidades também está na forma como elas encaram o aprendizado. A mentalidade rica vê o aprendizado como um processo contínuo, algo que nunca para. Essas pessoas estão sempre em busca de novas informações, de novas habilidades e de maneiras de se reinventar. Elas sabem que o mundo está em constante mudança e que, para se manterem competitivas, precisam estar sempre um passo à frente. A mentalidade pobre, por outro lado, muitas vezes acredita que já sabe o suficiente ou que o aprendizado é algo que termina quando se sai da escola. Essa falta de curiosidade e disposição para o autodesenvolvimento pode levar a um estancamento na vida. Outro ponto interessante é a forma como cada mentalidade lida com o tempo. Pessoas com mentalidade rica entendem o valor do tempo e sabem que ele é o recurso mais precioso que temos.
Elas são altamente produtivas, organizadas e procuram sempre maximizar o uso de seu tempo. Elas também entendem que é melhor gastar tempo em atividades que gerem resultados de longo prazo em vez de se envolverem em distrações momentâneas. A mentalidade pobre, por outro lado, tende a viver de forma reativa, desperdiçando tempo em atividades que não trazem benefícios concretos e imediatos, como o excesso de entretenimento e procrastinação. Outro fator decisivo na mentalidade rica é a forma como ela lida com o dinheiro. Para essas pessoas, o dinheiro é uma ferramenta que pode ser usada para gerar mais riqueza. Elas sabem como investir, como multiplicar seus recursos e, acima de tudo, como fazer o dinheiro trabalhar para elas. O conceito de poupar para investir é comum nesse grupo. Por outro lado, a mentalidade pobre vê o dinheiro como algo a ser gasto imediatamente ou acumulado sem um propósito claro. A pessoa com essa mentalidade tende a priorizar prazeres imediatos, ao invés de pensar em como o dinheiro pode gerar mais liberdade e oportunidades no futuro. A grande diferença entre essas duas formas de pensar é que a mentalidade rica está sempre focada no longo prazo, enquanto a mentalidade pobre tende a focar no curto prazo. A pessoa com mentalidade rica está disposta a fazer sacrifícios hoje para colher os frutos amanhã. Ela entende que o sucesso não vem da noite para o dia, mas sim de um esforço contínuo, de decisões estratégicas e de uma visão clara do futuro que deseja construir. Já a mentalidade pobre muitas vezes busca gratificação imediata e tem dificuldade em planejar o futuro, o que pode levar a uma sensação constante de frustração e estagnação. A vida é uma grande escola, e a maneira como encaramos essa escola determina não apenas o nosso aprendizado, mas também o nosso sucesso. Sabe, eu sempre ouvi essa expressão sobre a mentalidade rica e a mentalidade pobre, e com o tempo fui percebendo que não se trata apenas de dinheiro, mas de uma forma de ver o mundo. A mentalidade pobre é aquela que se fixa nas limitações, que vê o copo meio vazio e se sente presa em um ciclo de escassez. Ela se alimenta do medo, da insegurança. É a mentalidade que diz: eu não posso fazer isso, não tenho o que é preciso, o mundo é injusto. É uma mentalidade que se apega ao que já se tem medo de arriscar, de investir, de sonhar. Ela se conforta nas certezas da rotina, mesmo que essa rotina seja insatisfatória. As pessoas que vivem com essa mentalidade costumam se sentir vítimas das circunstâncias, como se a vida estivesse sempre contra elas. Elas se esquecem de que têm o poder de mudar, de transformar, de buscar alternativas. Por outro lado, a mentalidade rica é aquela que enxerga oportunidades onde outros veem obstáculos. É a mentalidade que diz: eu posso aprender isso, eu vou buscar o que preciso, a vida é cheia de possibilidades. Essa mentalidade é geradora, criativa, expansiva. Ela não se contenta com o que é, mas busca o que pode ser. As pessoas que cultivam essa mentalidade não têm medo de falhar, porque sabem que cada erro é uma lição, uma oportunidade de crescimento. Elas são gratas pelo que têm, mas também têm ambição de querer mais, de se desenvolver, de explorar novos horizontes. Para elas, o sucesso não é apenas uma questão de dinheiro, mas de realização pessoal, de fazer a diferença, de deixar um legado. É interessante notar como essas mentalidades se manifestam nas pequenas coisas do dia a dia. Um simples desafio pode ser visto de maneiras completamente diferentes. Para alguém com mentalidade pobre, um revés no trabalho pode ser o fim do mundo, um sinal de que não é bom o suficiente, uma confirmação de que nada dá certo. Já para alguém com mentalidade rica, esse mesmo revés pode ser um impulso, uma motivação para buscar novas soluções, para inovar, para se reinventar. A diferença está na interpretação, na perspectiva que se escolhe adotar. E não se trata de ser otimista ou pessimista, mas de ser proativo. A mentalidade rica é sobre ação, sobre responsabilidade. É entender que a vida não acontece apenas com a gente, mas por meio de nós. É perceber que somos os protagonistas da nossa história e que as escolhas que fazemos moldam nosso destino. É claro que existem fatores externos, situações que fogem ao nosso controle, mas mesmo assim, a maneira como reagimos a esses fatores é o que realmente importa. Às vezes me pergunto, como podemos cultivar essa mentalidade rica? A resposta está na prática diária, na construção de hábitos que favorecem essa visão. Ler, estudar, se cercar de pessoas que inspiram e motivam, desafiar-se a sair da zona de conforto. É um caminho que exige coragem, porque mudar a mentalidade é um processo, e esse processo pode ser desconfortável.
mas é também um caminho de libertação, de descoberta. No final das contas, a mentalidade rica não é sobre ter mais dinheiro ou bens materiais, mas sobre ter uma visão mais ampla da vida, sobre acreditar que podemos moldar nosso futuro. É sobre viver com propósito, com paixão, com a certeza de que somos capazes de criar a realidade que desejamos. E essa é uma verdade que vale a pena acreditar. É importante lembrar que a mentalidade não é algo fixo. Todos nós podemos mudar a forma como pensamos e, consequentemente, mudar nossa realidade. Adotar uma mentalidade rica exige esforço, autoconhecimento e disposição para desafiar nossas crenças limitantes. É um processo de transformação que começa com pequenas mudanças, mas que pode levar a grandes resultados ao longo do tempo. Por fim, uma das lições mais valiosas que podemos tirar dessa comparação é que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas na forma como enxergamos e interagimos com o mundo. Pessoas com mentalidade rica sabem que, independentemente de quanto dinheiro possuam, seu maior ativo é sua capacidade de criar valor, de construir relações e de se adaptar às mudanças. Já a mentalidade pobre, mesmo que temporariamente tenha mais recursos, tende a ver o mundo com uma ótica de limitação e escassez, o que pode impedir seu crescimento pessoal e profissional. A chave para o sucesso, portanto, está em adotar uma mentalidade de abundância e estar sempre disposto a aprender, crescer e evoluir. Obrigado por assistir nosso canal Relaxing Channel 45. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com os amigos. Toque o sininho para receber mais notificações de vídeo. Canal Relaxing Channel 45.